Então, pode ocorrer de ter uma palavra W que é gerada por mais de uma árvore. Só que diferente do exemplo que a gente viu anteriormente, a gente vai ter que essa árvore que vai gerar essa palavra, mais do que uma que vai gerar a mesma palavra, a gente vai fixar uma ordem de substituição. Então, o que a gente tem escrito aqui embaixo, ó. Fixada a ordem de substituição, no nosso caso, sempre mais à esquerda. Se uma palavra, W, possuir mais do que uma árvore de derivação, então a gente vai falar que W ela é gerada ambiguamente. Por quê? Porque existem dois possíveis caminhos para gerar a palavra W. Então pode ser que aquilo seja ruim para sua aplicação, essa ambiguidade. E a gente já vai ver um exemplo aqui. No caso lá da nossa expressão ID mais ID vezes ID, a mesma que está aqui embaixo, ó, ID mais ID vezes ID, quando a gente fixa as derivações à esquerda, a gente ainda assim consegue gerar duas árvores diferentes. Então, essa árvore aqui do lado esquerdo, ela está demonstrando a derivação 1 e essa aqui está mostrando a derivação 2. E por que é ruim isso? Porque, vejam, na forma como a gente está fazendo aqui, pode ser que a gente entenda a ordem da aplicação das operações, pode dar um resultado diferente. Vamos ver como que isso seria num exemplo prático, né? Aqui, ó, suponha que a gente tem, naquela gramática de expressões aritméticas, no lugar de ID, eu vou colocar um número. 1, 2 e 3. Tá? Então, agora a minha palavra, eu substituí o ID por um número para mostrar para vocês uma aplicação onde a ambiguidade pode prejudicar a interpretação da expressão aritmética. Essa árvore da esquerda, o que ela fala para a gente? Ela fala que essa expressão foi gerada seguindo essa ordem de derivação. Primeiro soma, depois multiplica aqui, ou seja, 2 vezes 3 vai ser efetuado primeiro. E aí, nesse caso, a gente está respeitando, né, a ordem de precedência dos operadores. Porque a gente pode entender que primeiro tem que efetuar 2 vezes 3 e depois soma 1. Então, essa árvore aqui, a gente vai falar que é uma árvore correta. Enquanto que a árvore do lado direito, a nossa árvore 2, ela vai gerar uma ordem de derivação onde a gente vai ter 1 mais 2. Então, dependendo da forma como o nosso compilador implementou isso, ele pode entender que é para sempre que tiver operando, operador e operando, realiza a operação. E aí depois vai ter um operando aqui de novo, um operador e um operando. Ou seja, a árvore da direita vai gerar para a gente esse resultado aritmético aqui. 1 mais 2 vezes 3, que é igual a 9. E aí a gente chega em um resultado diferente por conta de ter duas possibilidades de geração dessa palavra W, 1 mais 2 vezes 3. Eu pulei aqui o slide, né, mas a gente vai falar que se uma gramática ela é ambígua, ou seja, ela possui pelo menos uma cadeia que é gerada ambiguamente, então tem uma cadeia que possui duas árvores de derivações distintas, fixada a ordem de produção, né? Então, fixa a ordem, tanto faz se é a esquerda ou é a direita, mas você tem que deixar fixado. Gera a árvore de derivação. Dá para gerar mais uma árvore para aquela mesma palavra? Se der para gerar mais uma árvore, então a gente vai falar que essa é uma gramática ambígua. Esse é um resultado indesejável em aplicações como em compiladores, na etapa de análise sintática, que é a etapa onde você vai verificar se a palavra, né, no caso, o programa para a gente vai ser a palavra. Então a gente vai verificar se a palavra pertence, né, à linguagem aceita, a gente pode estar gerando, nesse processo de verificação, a gente pode estar gerando um código diferente dependendo da árvore que foi produzida na análise sintática. Outra coisa que eu esqueci de comentar, essas árvores de derivação, por conta da aplicação em compiladores, elas também são chamadas, às vezes, de árvores de análise sintática. Então, pode ser que você encontre em um livro esse nome, árvore
de análise sintática ou árvore sintática. É tudo a mesma coisa. Então, o que é importante para a gente é que precisa fixar, então, a ordem de derivação. No nosso caso, a gente colocou aí a ordem mais à esquerda. E no slide 22, a gente viu aquele exemplo onde a gente tinha duas árvores gerando a mesma palavra. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, né? Mesmo com a ordem fixada, a gente produziu dois caminhos diferentes, né? E esses dois caminhos diferentes estão exemplificados aqui na árvore 1 e na árvore 2. Então, quando a gente tem dois caminhos diferentes para a produção de uma palavra, a gente tem uma gramática ambígua. E aqui a nossa definição de que uma gramática ela vai ser ambígua se tiver pelo menos uma palavra que é gerada por duas ou mais derivações, fixada a ordem mais à esquerda ou mais à direita, também poderia ser. Em alguns casos é possível ter uma gramática não ambígua, mas nem sempre isso é possível. Então, existem linguagens livres de contexto que só podem ser geradas por gramáticas ambíguas. Uma linguagem L, ela vai ser inerentemente ambígua se qualquer gramática que gere essa linguagem for ambígua. Então, pode acontecer casos em que você tem a linguagem e tem uma gramática ambígua, mas tem uma equivalente que não é ambígua. Então, essa linguagem não é inerentemente ambígua. Mas se todas as gramáticas que você possui que geram essa linguagem forem ambíguas, então a gente vai chamar essa linguagem de inerentemente ambígua. E aqui a gente tem um exemplo aí de uma linguagem que é inerentemente ambígua. É bem difícil de enxergar o que essa gramática gera, porque as produções não são claras para a gente, né? Mas se a gente começar aqui a fazer uma árvore de derivação, pode ficar um pouquinho mais simples. Então, se a gente tentar que S produz A, depois B, C e depois um C maiúsculo. Então, esses aqui são símbolos terminais, não vai ter mais substituição. Eu vou fazer a minha árvore agora sempre respeitando a substituição do símbolo mais à esquerda, que foi convencionado agora nos últimos slides, né? A gente vai substituir sempre a variável mais à esquerda, no nosso caso essa daqui. E aí eu posso gerar ou o epsilon, e aí acaba com a cadeia, ou eu gero um A, depois um B e um outro B. E agora eu posso continuar gerando aqui várias vezes esses A, B e B, até que eu decida por um epsilon. Do outro lado, a gente tem esse C, a gente pode substituir ele por um C minúsculo e um C variável. Esse C não vai ser mais substituído, e a gente pode ficar criando mais Cs minúsculos com C variável até que eu decida colocar um epsilon. Com essa derivação, onde eu escolhi vir por esse caminho aqui de S. Tá? Eu não fui pela segunda produção, eu vim pela primeira produção. Se a gente olhar para essa cadeia, a gente vai ver que existe um padrão aqui. Sempre que eu coloquei um A, eu coloquei depois um B desse lado aqui, né? Então, a partir desse B, na verdade, né? A partir desse B, sempre que eu coloquei um A, tinha um B do lado. E a gente já viu essa estrutura de gerar A's e B's, ou seja, aqui a gente tem um AN e um BN, certo? E a gente tem um Azinho aqui desse lado, e do lado direito a gente foi gerando vários Cs, né? Então a gente gerou um C, e esse C não tem relação com esse N aqui, então gerou um CM. Tem uma coisa errada aqui, ó. Eu acho que tá errado aqui, porque o certo era gerar B aqui. Se gerar esse B aqui, o que a gente vai ter vai ser um B aqui, então sempre vai ser AN, BN, esse aqui não precisa estar desse lado. Então, com essa árvore de derivação, eu gerei palavras do tipo AN, BN e um CM. Se a gente tivesse tomado esse outro caminho do lado direito, vamos ver o que teria acontecido. Bom, a gente ia gerar a palavra aqui S, gera a variável A, depois gera B, depois a variável D e depois o terminal C. Agora, eu vou substituir esse A, que ele pode gerar Azinho e A. Mais uma vez, ele pode gerar aqui Azinho e A. Igual a gente estava gerando esses Cs para cá, a gente pode ficar gerando vários As para a esquerda até que a gente decida usar o epsilon.
Ou a gente pode, ou não, né? E se a gente vier para o lado, substituir o D, a gente vai ter aqui no D a substituição por B, D e C. E aí a gente pode ficar substituindo esse D, que é variável, por B, D e C, quantas vezes a gente quiser, igual a gente substituiu esse lado daqui também, até que a gente decida parar com essas substituições com um epsilon. Então, a palavra que está sendo gerada quando eu decido vir para a segunda produção de S, e vejam que a gente nunca volta para S, então a gente está vindo ou para o lado dessa árvore ou para o lado dessa árvore aqui. Então, se a gente decide vir para essa árvore aqui, o que a gente vai estar gerando vai ser a palavra A várias vezes, então eu vou falar AM, e do lado de cá, sempre que tem um B, tem um C do outro lado, então BN, CN. Certo, então o que significa essa linguagem, né? Essa linguagem, ela vai ser igual à união de AM, BN, CN, união, então é isso aqui, união com isso aqui, a linguagem do outro lado ali. Tá? Então, a linguagem que está sendo definida pela gramática, ou ela é do lado direito que a gente fez na árvore, ou ela é uma palavra do lado esquerdo que a gente fez. E a gente pode reescrever tudo isso, aí eu vou passar o slide aqui, nesse formato que é um pouco mais difícil de enxergar, porque, ó, então a gente tem aqui, ó, A, B, C. A, B, C. E o que está mudando aqui são os índices. A gente tem o índice I, J e K. Esses índices I, J e K, ora I é igual a J, então quando I é igual a J, é esse caso aqui, ó, que a gente está do lado direito. Quando I é igual a J, é a N, BN e o C é elevado a algum valor, no caso K, que eu não sei qual que é, mas ele não tem relação com o lado esquerdo da palavra. E quando I é igual a K, que é o terceiro, que é o A igual a C, o I não, é o J, que também está errado, eita. J igual a K, a gente tem esse lado daqui da nossa linguagem que a gente descobriu no slide anterior. Então, a gente tem o A elevado a alguma coisa, que eu não sei o que é, e agora o B elevado a um número igual ao C, que está elevado a esse mesmo número. Então, BN, CN. Então, é um pouco difícil de enxergar, mas dá para, com um pouquinho de prática, perceber que essa linguagem gerada é a mesma que a gente definiu no slide anterior. Agora, essa gramática, ela é uma gramática ambígua, porque a gente vai poder ter uma palavra que possui duas árvores de derivação fixada à ordem de substituição das variáveis. E o que a gente não vai ver, que é uma prova que quem tiver interesse pode ver no livro, é que essa gramática ela gera uma linguagem inerentemente ambígua, ou seja, não vai existir nenhuma gramática que possa gerar a mesma linguagem que não seja ambígua. A gente consegue enxergar essa ambiguidade aqui, ó, nesse slide, onde a gente tem essa palavra A, B, B, C. Observem que essa palavra ela é alguma coisa tipo assim, AM, BN, CM, ou ela vai ser alguma coisa do tipo AM, BN, CN. Só que nesse caso específico, o que a gente fez para mostrar a ambiguidade? A gente fez que M é igual a N, que é igual a 2. Então, aquilo que a gente tinha feito no slide anterior, você consegue visualizar aqui também. Por quê? Para gerar essa palavra AA, BB, CC, você pode escolher substituir o S pela primeira produção, que era A, B, B, que aí essa primeira produção ia gerar aqueles AN, BN e depois um C independente do lado direito. Ou você pode escolher substituir a primeira produção por esse A aqui. E aí, nesse caso, você vai gerar a palavra AM, que é independente do BN, CN, que são esses caras do lado direito aqui. Tá vendo que essa árvore, esse lado daqui, sempre que a gente tem um B, a gente tem um C. Tem um B, a gente tem um C. E do lado esquerdo, o A é independente. O mesmo a gente pode dizer do lado dessa árvore da esquerda, que representa a produção, a ordem de derivação 1 aqui.
Do lado esquerdo, a gente tem, sempre que tem um A, tem um B também. Só que do lado direito, não. Os C são independentes. Só que a gente tentou gerar uma palavra que, se a gente lembrar lá dessa união aqui que eu mostrei para vocês, essa palavra que a gente está mostrando, ela pertence às duas linguagens. Então, ela pertence tanto à primeira linguagem como à segunda linguagem. Então, isso faz com que as árvores de derivações sejam diferentes, porque você escolheu um caminho ou escolheu outro, mas chegou na mesma palavra. E aí, o que é importante aqui é falar que não dá para fazer uma gramática que não seja ambígua para essa linguagem específica aqui. A prova está lá no livro do Hopcroft, página 227. Quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada lá. A prova é um pouquinho complexa. E lembrando sempre que a gente fixou a ordem de derivação e mesmo assim a gente chegou em duas árvores diferentes. E a gente já viu que ambiguidade pode gerar problemas dependendo da aplicação que você está desenvolvendo. No caso lá de compiladores, pode fazer um código totalmente diferente se a gramática for ambígua.